Olá, é muito bom estar com você aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a terceira lição que a gente aprende com a águia, que é a sua morada é nas rochas. O que lembra você a rocha, hein? Não lembra a pessoa de Jesus Cristo? Que ele é chamado a rocha de escândalo, aquele que nele crê não será confundido. Romanos 9, 33. Em Mateus capítulo 7, Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Primeiro a pessoa ouve, depois ela pratica, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, ventos, rios, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas ele cita também que aquele que ouve as palavras e não as pratica será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E quando vieram as chuvas, os ventos e os rios, deram com ímpeto sobre aquela casa e aquela casa veio a ruir. É interessante a expressão chuvas, ventos e rios. A chuva não vem de cima. Os ventos vêm dos lados e os rios embaixo. Ou seja, Jesus está mostrando pressões vindo de todos os lados e de todas as formas. Você já viveu uma situação de muita pressão, muita luta, muita dificuldade? Às vezes o dia mau, aquele dia tenso, ou uma época difícil na sua vida? Pois bem, a melhor coisa é estar firmado na rocha, que é Cristo, que ele mostra que quando a pessoa edifica sua casa sobre a rocha, essa casa não vai se abalar, não vai cair. O fato não está nas pressões acontecerem ou não, nas dificuldades virem ou não. A questão está na forma que a gente se comporta diante dessas coisas. E a Bíblia é muito clara em mostrar que a gente tem que se proteger e se guardar na rocha que é Cristo e permanecer inabalável. Tem um texto que diz em Jó, olha que coisa interessante falando a respeito da morada da águia. Diz assim em Jó 39, 27 e 28, você remonta a águia ao seu mandado e põe no alto o seu ninho. Aqui está falando que ela coloca o seu ninho num lugar muito alto. Então a primeira coisa que a gente percebe nesse texto é que a águia coloca o seu ninho, ou sua morada, que é nas rochas, nos lugares altos. Nas penhas mora e habita. Olha que coisa interessante. Ela mora, o habitar, a morada dela é nas penhas. E nas rochas, no cume das rochas, nos lugares seguros. Olha que coisa interessante. Então diz que a águia, ela coloca sua morada nos lugares altos, nos lugares seguros, que é nas rochas. Não aponta para a gente, não dá para a gente tirar como lição de colocar nossa vida também, fazer de Jesus nossa morada, colocar nossa vida, nossa esperança em Jesus. Eu gostaria de ler ainda um texto em Samuel, 2 Samuel, e depois vou ler um texto de Salmos. Samuel, capítulo 23, livro de 2 Samuel, 23, versículo 3. Diz assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Ou seja, Deus é o Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, no temor de Deus. No Salmo 27 diz que no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. O que eu citei em Romanos 9,33, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, como está escrito, uma rocha de escândalo. Todo aquele que nela crer não será confundido. Então existem várias referências, vou deixar para você na descrição mais algumas que apontam Deus como a rocha. Uma coisa importante é você entender que o mal existe
mas o bem também existe. Mais importante do que se preocupar com os problemas, com as pressões, com as lutas, se alguém ama você ou não, se alguém tem inveja de você ou não, se alguém fez macumba para você ou não, é você estar na rocha, que é Cristo. A Bíblia diz assim, que a maldição sem causa não se cumpre, ou seja, se você pratica a palavra de Deus, como diz Jesus em Mateus 7, não há o que temer. Diz também no Antigo Testamento que sobre Israel não vale encantamento. E a gente sabe que nós somos o Israel de Deus. Tem um texto também que diz, o Deus eterno é a tua habitação, ele colocou o inimigo diante de ti, diz, destrói-o, e colocou seus braços para te proteger e te sustentar. Você se lembra que o povo de Israel era protegido das pragas do Egito? Tinha praga no Egito, a gente sabe das 10 pragas lá, mas o povo de Israel não foi atingido. Então eu sei que mesmo que a gente viva momentos de dificuldade, de pressão, de luta, a gente sabe que existe sim. Jesus falou que o sol nasce para todos, mas é importante a gente estar firmado na rocha, que é Cristo, e ele se torna a nossa fortaleza, a nossa segurança. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Faça de Jesus a sua morada. Ele é a rocha eterna. Um grande abraço.